tudo bem? Eu sou a Gláucia Pereira, da Multiplicidade e Mobilidade Urbana, um instituto de pesquisa que gera conhecimento para cidades mais humanas e sustentáveis. Nós estamos aqui no nosso canal fazendo vídeos sobre dados abertos, ciência aberta, tudo isso porque nós estamos lançando um periódico, né? O Journal of Sustainable Urban Mobility, que a gente vai começar a receber trabalhos. Então, como eu disse no vídeo passado, se você não viu, tem uma playlist aqui. Como eu disse no vídeo passado, a gente está se preparando para receber esses trabalhos, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre dados abertos. É sobre o que é tudo isso e como você pode se preparar para você ter as suas pesquisas feitas sempre com essa filosofia de dados abertos, tá bom? Bom, quando a gente fala de dados abertos, o mais comum é as pessoas imaginarem formatos que são compatíveis com distribuições mais amplas. Por exemplo, formatos como o CSV ou o TXT, dados mais brutos. As pessoas sempre pensam nisso, assim, numa parte muito mais técnica de dados abertos. Mas é importante que a gente entenda que dados abertos, na verdade, faz parte de uma filosofia um pouco maior, uma filosofia de compartilhamento desses dados no seu estado mais bruto. E, ao contrário do que muita gente pensa, a gente usa dados abertos também quando se trata de dados qualitativos, né? Muita gente que trabalha com dados abertos, às vezes acha que é só a parte de grandes bases de dados, mas não é. A gente pode trabalhar com bases de dados pequenas, estruturadas e que sejam abertas só com dados qualitativos, mesmo os dados de entrevistas. Então, como eu estava dizendo, é uma filosofia de compartilhamento, uma filosofia de você tentar aproveitar ao máximo essa coleta de dados que já foi feita, tá bom? Então, uma coisa que acontece bastante aqui no Brasil, que as pessoas estão mais aptas a essa discussão, foi quando saiu a Lei de Acesso à Informação, em 2012, que deixou de uma forma bastante estruturada como deve ser o acesso a dados públicos, tá? Mas a gente tem que dizer, dentro dessa filosofia, que qualquer pessoa, não importa se a pessoa trabalha ou não no setor público, essa pessoa pode trabalhar com essa filosofia de dados abertos e disponibilizar os dados na internet para mais gente usar, tá? Então, dados abertos não é só do poder público, dados abertos funciona para todos os âmbitos de todos os setores, tá bom? Já coloquei aqui no canal um tempo atrás, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal, um vídeo explicando para as pessoas como pedir lei de acesso à informação, as LAIs, né? Mas lá a gente conseguiu falar bastante dessa parte estruturada de dados abertos, mas não trouxe toda essa questão da filosofia. E por que é importante sempre ter pautada essa filosofia de tentar fazer seus dados chegar a maior número de pessoas possíveis e que esse dado seja de fato sempre reutilizado? A questão é que com isso você pode fazer mais a ciência aberta e você começa a pensar a estruturação do seu dado mesmo antes de você coletar. Então, o que acontece é que se você planeja o seu projeto de pesquisa já com esse pensamento de ciência aberta e dados abertos, vai ficar muito mais fácil você conduzir no final a abertura desses dados, porque se você não faz esse planejamento, o que acontece é que depois, mesmo que você queira, fica mais difícil estruturar, deixar os dados bonitinhos para poderem ser disponibilizados, né? Então eu conheço um monte de gente que até tem intenção de disponibilizar dados, mas no final fica com um monte de planilha que não conversa, que não está bem documentado. Então a pessoa acaba não disponibilizando esses dados. Por isso que no nosso journal vai ser importante as pessoas entenderem que elas a gente vai começar não obrigatório, porque a gente sabe que é um pouco complicado no momento, até todo mundo pegar o jeito de como faz, mas num futuro próximo vai ser obrigatório disponibilizar esses dados. Então vamos lá, dados qualitativos, que eu sei que muita gente tem. A gente sempre tem que se preocupar
como esses dados vão ser transcritos. Então, por exemplo, se você fez uma entrevista, como é que é um dado aberto de uma entrevista? É um dado que você primeiro pegou o consentimento da pessoa que essa entrevista poderia ser publicada, você se compromete a deixar esses dados anônimos, né? Não só no nome da pessoa, mas às vezes a pessoa dá detalhes durante uma entrevista que se alguém que é próxima da área de conhecimento, né, do tópico da entrevista, pode acabar identificando essa pessoa. Então, você tem que, de alguma forma, deixar essa entrevista anônima. Mas fazendo isso com planejamento, é relativamente, metodologicamente tranquilo, tá? Então, essa é uma questão. Pensar desde o começo e entender que para qualquer tipo de dado é possível ter dados abertos e de uma forma estruturada. Uma ferramenta muito importante para ajudar as pesquisadoras e os pesquisadores é uma ferramenta que chama Data Management Plan Tool, DPM Tool. Eu vou deixar o site aqui embaixo para você pode fazer um cadastro e lá tem todo um questionário sobre como você pretende planejar o gerenciamento dos seus dados ao longo da sua pesquisa. Isso ajuda muito a você conseguir ter uma recorrência de saber se está fazendo certo, se está conseguindo de fato deixar os dados abertos ao longo de todas as etapas da pesquisa, tá bom? E uma coisa muito importante do planejamento de dados é você saber quando você vai disponibilizar esse dado, até quando esses dados vão ficar disponíveis, para quem esses dados vão ficar disponíveis e onde esses dados vão ficar disponíveis, tá? E nessa questão do onde, existe toda uma estrutura chamada repositório de dados. Em ciência isso está bem na moda ultimamente e várias instituições de ensino superior ou universidades ou centros de pesquisa, enfim, mesmo fora da academia, têm trabalhado com esses repositórios de dados, tá? E repositórios científicos. E além disso, nós temos outras formas não tão estruturadas de disponibilizar dados, mas que funcionam também. Você pode deixar sempre um dado, mesmo que seja no Google Docs, ou você pode usar o GitHub para isso. Você tem diversas ferramentas de deixar os dados online, se você realmente tem vontade de deixar esses dados online. Os repositórios de dados que estão vinculados às universidades e aos centros de pesquisa, eles têm às vezes funcionalidades a mais. Eles permitem, por exemplo, que o repositório cheque se os arquivos estão corrompidos. O repositório ele tem tabelas de metadados, que são as tabelas que vão ajudar as pessoas a buscar esses dados que podem ser usados, né? Então eu vou dar um exemplo. O trabalho que a gente fez aqui na Multiplicidade da frota de bicicleta, que a gente usou dados da pesquisa de orçamentos familiares, e também a gente usou essa mesma base de dados para o outro artigo sobre posse de veículos por raça. Primeiro a gente construiu uma base de dados, colocamos essa base de dados no repositório da Harvard Education e depois, na hora de escrever o artigo, a gente então referenciou essa base de dados. Essa base de dados está disponível para qualquer pessoa que queira trabalhar com esses dados, entende? Então a tabulação já está pronta, está tudo pronto. Então, o que acontece? Nesses repositórios, você tem repositórios temáticos e repositórios mais gerais. Usando os metadados, você consegue usar dados que outras pessoas já coletaram e recuperar esses dados de uma forma bastante específica, por palavras-chave, por palavras do título, enfim, por período, né, ou por território. Então, por exemplo, você está estudando um país e você não tem dados daquele país, então você vai nesse repositório e busca por país quais são todos os dados disponíveis, por exemplo, em mobilidade, em planejamento territorial. Então, é uma forma bastante moderna e ligada à ciência aberta, entende? Então, isso é bastante importante. A outra coisa que é
muito útil de ter dados abertos é você testar a sua reprodutibilidade do método. Quando seus dados estão abertos, as pessoas que vão ler o seu artigo conseguem pegar seus dados e tentar reproduzir exatamente o que você disse que fez no método. Se o seu método está bem descrito, a pessoa vai reproduzir exatamente os mesmos resultados. Então, o dado aberto ele serve também para você testar se o seu método está de fato bem descrito, se você não tomou nenhuma decisão que a outra pessoa não vai saber, né? Então, se você descreve bem o método e o seu dado está aberto, as pessoas conseguem reproduzir seus resultados e avançar, né? Porque em mobilidade urbana, na ciência em geral, mas em mobilidade urbana, que é o nosso tema aqui, a gente sabe que tem temas que são urgentes e tem muito mais gente querendo trabalhar do que dados já prontos, coletados, bonitinhos, esperando para serem analisados. Então, quanto mais gente colocar dados em formatos padronizados e abertos e que você consiga citar o próprio dado, é muito mais fácil, muito mais tranquilo e a gente vai avançar. A ideia aqui é que a gente avance em temas de mobilidade urbana, porque a gente sabe que os problemas são históricos, né? Não só no Brasil, mas na América Latina e em várias partes do mundo. Então, a gente precisa avançar, a gente precisa resolver esses problemas e dados abertos é uma ferramenta, é nosso acesso mais rápido para ter essa geração de conhecimento que a gente precisa tanto. E também, junto com os dados abertos, é possível você compartilhar códigos, né? Os códigos que você faz nos programas, quando você faz as análises, você compartilha esses códigos, tudo junto com os dados, de tal forma que quem vai usar seus dados não precise reescrever o código. Isso, gente, é o que é de mais promissor e comprometedor, assim, nesse compromisso que a gente tem com a ciência aberta. É saber que a gente pode não perder mais tempo. Quem está na ciência há bastante tempo, quem está fazendo pesquisa há bastante tempo, sabe o quanto que é difícil você ver um dado no artigo. Você fala, poxa, mas para chegar nesse resultado eu vou ter que reescrever o código, ir atrás das bases de dados, para depois tentar bater o resultado com que a pessoa fez, para depois só conseguir avançar. Então, assim, aqui no Journal da Multiplicidade a gente tem esse compromisso com a ciência aberta e a gente espera que todo mundo que se comprometa com isso também vai conseguir produzir cada vez mais informação, conseguir produzir, né, novas bases de dados, fazer novos cruzamentos e assim a gente espera ter políticas públicas baseadas em evidências de uma forma mais ágil e que a gente consiga de fato cumprir os objetivos da mobilidade urbana, que é dar mais acesso para as pessoas e deixar as cidades melhores, tá bom? Bom, então sigam a gente aqui, se inscreve no canal, sigam a gente nas redes sociais, @multiplicidade e mobilidade e não percam o próximo vídeo dessa playlist também aqui sobre o nosso journal e que não é só sobre o journal, porque acaba ensinando muitas coisas que servem para várias áreas da pesquisa em mobilidade urbana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui, obrigada por acompanhar as multiplicidades e a gente se vê nos próximos vídeos.